Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, neste primeiro domingo da Quaresma, iniciamos este tempo de convenção, de jejum e oração, de caridade. O tempo quaresmal nos leva, nos conduz pelo Espírito Santo a viver a experiência bíblica da vida no deserto. A palavra de Deus, neste tempo quaresmal, é o alimento que nos prepara para celebrar as alegrias da nova aliança. Alegria essas realizada por meio de Cristo, Cristo ressuscitado, e é por isso que neste itinerário quaresmal percorremos nos preparando para viver a sua Páscoa. A liturgia de hoje relata para nós as tentações que Jesus sofreu no deserto, na sua condição de homem, lembrando que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas ele se permitiu viver todas as experiências da humanidade e, especialmente neste relato das tentações, ele vivenciou esta provação para indicar que no domingo da ressurreição acontecerá a grande vitória de Jesus sobre o mal. Ou seja, ele percorreu todo esse caminho das dores e do sofrimento dos homens, para que na sua ressurreição, na sua vitória sobre a morte, possamos com ele também viver esta vitória. Vitória do Cristo ressuscitado sobre o mal, sobre o pecado e sobre a morte. Por isso que é importante termos uma confiança em Deus, uma fé sólida, para poder levar a qualquer pessoa, ou seja, qualquer um de nós poder superar todo tipo de tentação. Não iremos superar as dificuldades do caminho cristão sem esta confiança em Deus, sem esta fé em Deus. A primeira leitura do livro de Deuteronômio nos mostra Moisés realizando um convite ao povo de Deus a ofertar suas primícias. Ofertar as primícias, não importa quanto seja as primícias, qual seja a qualidade do fruto que vamos ofertar, da oferta que iremos oferecer a Deus, mas sim o ato de colocar os primeiros bens, os primeiros frutos, as primeiras ações no altar de Deus, é um ato de superar toda e qualquer tentação relacionada à ganância, do acúmulo de bens nesta terra. Os bens nesta terra não iremos levá-los para o céu. Por isso, nesta terra devemos mostrar nossa confiança e amor a Deus. E este ato de ofertar as primícias incentiva a prática da generosidade e da partilha. E as primícias, ela não se refere somente a bens, a dinheiro, a ofertas físicas e materiais. As primícias também se direciona ao nosso caminhar, ao nosso serviço a Deus. O bom cristão, ele inicia a sua semana vivendo o domingo, que é a Páscoa semanal de todo cristão. Ou seja, o cristão ele oferta o seu primeiro dia para viver com Deus, para colocar Deus na sua vida, no centro de sua vida. E isto é um ato de gratidão a Deus. É trazer de volta o coração para Deus. Por isso, professar a fé, meus irmãos e minhas irmãs, é um ato de busca e reconhecimento da intervenção salvífica de Deus em nossas vidas. A oferta gratuita dos dons é o louvor que realizamos a Deus e também um grande ato de fé e confiança naquele que tudo pode. Tudo o que recebemos em nossas vidas, tudo o que vivemos no nosso caminho, é dom do amor de Deus. E o ato de ofertar as primícias é realmente reconhecer que o nosso coração está voltado para Deus e reconhecer que tudo em nossa vida é este dom, deste amor imenso e infinito por nós, que nos é dado gratuitamente por Deus. A segunda leitura, por sua vez, vemos São Paulo afirmar que se alguém crê de verdade, crê de coração em Deus e confessa com a boca a sua fé em Jesus, será salvo.
Vemos aqui a raiz do nosso credo. Mas confessar a Deus indica um ato de fé contínuo, não é uma única ação, não é só uma fala uma única vez, mas é um testemunho contínuo, permanente, deste amor para com Deus. A fé cristã parte do coração, de um coração íntimo com Jesus. Por isso é necessário esta experiência pessoal com Cristo. E esta experiência ela só vai acontecer se nos permitirmos a ação do Espírito Santo. Se convidarmos o Espírito Santo, estarmos de coração aberto para recebê-lo em nossa vida, em nossa caminhada, e pedir ao Espírito Santo que nos dê aquilo que nos falta para agradar a Jesus, para agradar o coração de Jesus. Irmãos e irmãs, não há verdadeira fé cristã sem uma prática em favor ao próximo. E quando abrimos o coração para a ação do Espírito Santo, fazemos do nosso coração uma morada de Cristo, a primeira atitude, a primeira prática que muda em nossa vida é nossos atos em relação ao próximo. Pois passamos a imitar Jesus, que ia no deserto, se retirava no deserto. Aqui, se retirar ao deserto para nós cristãos, é nos retirarmos da vida em oração, vivermos uma vida em oração, vivermos uma vida íntima com Jesus e retornar para um mundo fortalecido. Assim como Jesus retornou fortalecido para servir as pessoas e levar os pecadores à conversão. Assim também devemos nos recolher na oração para nos fortalecer na caminhada do serviço a Deus por meio dos irmãos e da nossa comunidade. Somente assim poderemos ajudar nossa comunidade, os nossos próximos, a levar uma vida de conversão. Caminhando para o Evangelho, São Lucas, ele nos traz o relato da tentação. Olhar o relato da tentação é retornar para a quarta-feira de cinzas, onde nos convida a viver o jejum, a oração e a caridade. Os três relatos que temos neste livro de São Lucas mostra Jesus vencendo o mal por nós. Jesus vencendo justamente a raiz dos pecados que se opõem ao jejum, à caridade e à oração. A primeira tentação é colocar os bens materiais acima dos valores do reino. É servir os bens em vez de adorar a Deus. É adquirir coisas de formas mais fáceis e automaticamente cair na desonestidade, na corrupção e na falta de ética. Quando Jesus nos convida ao jejum, ele nos convida a nos desligarmos de nós mesmos para nos ligarmos com Deus. A segunda tentação indica que o poder é obtido por meio do mal. É um poder usurpador que não vive o bem comum. Quando todo e qualquer poder tem sua raiz na maldade, ele é um perigo. É um perigo onde nos faz servir mal a nossa missão cristã. Todo e qualquer poder que adquirirmos em nossa caminhada deve ser fruto da ação divina e deve estar à disposição a serviço do reino e do próximo. Por isso, somos convidados a viver a caridade, a viver ao serviço do próximo. Na terceira tentação, vemos Jesus sendo proposto a agir de forma grandiosa diante do povo. E Jesus, com a sua resposta, a sua vitória sobre Satanás, ele nos apresenta o cuidado que devemos ter com a ostentação, com a vanglória e com a exibição. Tudo que fizermos deve ser uma perfeita imitação de Cristo. E não devemos estar preocupados com a vanglória humana, com a ostentação nesta terra. Se queremos realmente servir a Jesus, só serviremos se tivermos uma vida de serviço humilde e de realmente manifestação de amor, estando atento ao próximo, não só nos bens materiais,
mas nos bens espirituais, difundindo assim o amor de Cristo na vida das pessoas. Queridos irmãos, queridas irmãs, devemos lembrar que as tentações, as adversidades que enfrentarmos em nossa caminhada são um combate que deve ser realizado na fé e que temos como oportunidade para sairmos vitoriosos junto a Jesus, fazendo assim de nossa vida um grande ato de entrega confiante e de adoração a Deus. Por isso, peçamos ao Espírito Santo que nos mova, que nos infunda as graças e as bênçãos para percorrermos esse caminho junto a Jesus e assim, no final desta quaresma, podermos viver a vitória do Cristo ressuscitado sobre o mal e nos tornarmos pessoas novas, vasos novos, instrumentos verdadeiros de nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.